Olá, está começando o Saúde em Foco desta quarta-feira. E como nós estamos aí em pique de final de ano, de confraternizações, muitas festividades, muitas festas, então nós convidamos a nutricionista Fernanda Marquezini para dar algumas dicas, falar alguma coisa sobre o que é ideal, o que é saudável e tentar evitar que a gente ganhe alguns quilinhos a mais, né, Fernanda? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer novamente. Que bom, né? É a segunda vez, né, segunda Fernanda? Vez. É. E as pessoas gostam muito porque tem muito mito naquilo que engorda, naquilo que não engorda, né? Não é, Fernanda? Então a gente tem que ajudar a esclarecer, principalmente agora, né? Porque é ceia, é festa, é confraternização, formatura. Então, o que não falta é comida. Exatamente, tudo é rodeado de comida, né? Certo. Esse momento. São os momentos de alegria que as pessoas se reúnem, né, para conversar, mas tudo tem comida e bebida envolto, né? Isso daí. E são muitas, às vezes a gente tem 2 durante a semana, mais uma no final de semana. Então tem que ter um equilíbrio nessas situações para realmente a gente não ganhar peso e ficar com esse peso no próximo ano, né? Próximo ano. Agora, Fernanda, a gente, nessa ocasião, como você falou, festiva, né, que a gente quer confraternizar, quer encontrar todo mundo, quer festejar a vida. Aí entra a bebida alcoólica. Então, eu tenho se eu puder escolher em termos de menos caloria, cerveja, vinho ou espumante? Porque eu não sei se é verdade. Me falaram que o espumante engorda menos. É verdade ou não? O destilado brute, seco, ele tem uma caloria menor e ele tem uma composição de carboidrato menor. De todos aí que a gente está falando, seria o espumante, depois seria o vinho e depois seria a cerveja. A cerveja das bebidas alcoólicas é a mais calórica, isso daqui, porque ela é fermentada e tem bastante carboidrato. E aí sim, acaba se bebendo, né? Então a dica que a gente fala é o seguinte: tome água junto, porque a bebida alcoólica ela desidrata. Então você acaba perdendo eletrólitos pelo xixi quando a gente bebe. Então acaba desidratando e acaba querendo beber mais. Quando eu me hidrato junto com água, eu consigo fazer o equilíbrio. Certo. E com a água junto, eu acabo bebendo menos. Então, qual a proporção que a gente fala? Quando você tomar 1 copo de álcool, tente tomar 2 de água para fazer esse equilíbrio, essa compensação. Mas isso daí não dá uma sensação de saciedade e aí você não toma muita cerveja? Exatamente. Também tem essa questão? Além de hidratar, você acaba tomando menor volume, menor quantidade dessa bebida alcoólica. Entendi. Então, consequentemente, se eu tomo menos, eu seguro menor o valor calórico daquele momento. Agora, o uísque entra também na fila. O uísque é bom porque, eu não sei, eu estou falando, eu acho que as pessoas tomam em doses menores, né? Coloca bastante gelo, então é engordativo, é calórico, mas a quantidade... Ele também é uma bebida bem calórica, né, Sônia? Mas é exatamente isso que você falou. Na proporção, na quantidade, toma-se muito menos uísque do que uma cerveja. O uísque você toma talvez uma dose de 165 ml e a cerveja long neck você toma 5, 6, 7. Então, em valor calórico, às vezes na quantidade, é melhor tomar o destilado do que o fermentado como a cerveja. Porque a cerveja, a pessoa que toma cerveja... são coisas que eu estou perguntando para você. A cerveja, ela engorda mais, ela é mais barata, então eu posso tomar mais, posso consumir mais. E ela tem a tendência a formar a famosa barriga nos homens, porque a gente fala assim, olha, a pessoa toma cerveja, toma muita cerveja, essa barriga a gente ouve falar, é da cerveja. Sabe por quê, Sônia? A cerveja, ela é feita de ingredientes com carboidratos, né? E a gente sabe que o carboidrato, quando ingerido, ele se transforma em açúcar, em glicose. Como se eu estivesse comendo pão, como se eu estivesse comendo um doce. E aí você toma essa bebida à noite, sentada, parada, e depois o próximo passo é dormir. Então eu estou enchendo meu corpo de glicose, de açúcar, e não vou gastar. Certo. Então a gente fala assim, esse açúcar que você ingeriu nesse momento, se você não gastar, ele tem uma predisposição e é exatamente nessa região abdominal que a gente fala. Então por isso que a cerveja tende a dar barriga. A gente brinca que a cerveja é o pão francês na forma líquida. Para nós termos ideia, uma long neck tem o equivalente a 2 colheres de açúcar cristal. Para a gente fazer essa conta, ver se vale a pena beber tanta cerveja assim.
Então, eu acho que com o calor, todo mundo fala numa cervejinha, mas quem sabe tomar uma água gelada, tentar dar uma água saborizada, né? Você faz umas especiarias, põe hortelã, põe cravo, canela, faz com água com gás. O calor pede bebida fresca, certo, né? E dá para trocar. A gente só tem ideias que dá para trocar. Agora, também tem os acompanhantes, ou seja, os aperitivos. Aí você bebe e você vai beliscar. Aquilo ali, o que eu seleciono? O que é mais saudável para me colocar numa mesa de aperitivo? Porque o que a gente vê normalmente é salame, aquele queijo mais gordo. Então é tudo coisa muito calórica. E qual seria a dica para a gente fazer uma mesa de aperitivos assim que saudável, como a nutricionista gosta, né? Preferencialmente optar por proteínas magras, então a gente pode fazer uns carpaccios, que são proteínas magras, pode fazer alguma apresentação com um creme de ricota e colocar ali sobre uma pera. É uma estação de frutas maravilhosas agora, que estão mais adocicadas, então distribuir frutas na mesa também. Então é legal a gente optar por proteínas magras, por frutas e por gordura boa, que são as castanhas, amêndoas, nozes, castanhas de caju. Isso tudo dá saciedade, isso aqui, uma qualidade nutricional legal e faz um equilíbrio com essa questão da bebida alcoólica. Mas aí tem a cenoura, o pepino, pode jogar também esses vegetais, também tomatinho, esses legumes, cereja, né? Exatamente. Na mesa também. Sim. Agora, a questão do presunto, do salame, da mortadela, tudo isso, se a gente comer em pouca quantidade, ou uma vez por semana, você acha que isso é aceitável ou nem isso? Porque todo mundo condena o embutido, né? Todo mundo, a salsicha nem falar, mas as pessoas falam, mas eu não como em quantidade, eu como de vez em quando, e aí? O problema é a qualidade desse produto, né? Só não embutido, né? Eles são carnes processadas e conservadas com muito conservantes, que são o sódio na composição. Então a qualidade de uma carne ali embutida, que ela fica ali por muito tempo, já não é tão legal. E aí você coloca uma quantidade de sal muito grande que seu corpo não consegue metabolizar. Então realmente embutidos não são produtos muito legais para a gente consumir. Se a gente puder optar por outros tipos de proteína, os próprios queijos maturados são legais, os queijos meia cura, os queijos canastra, até o gorgonzola não é um queijo tão ruim quanto o embutido. Então, assim, eu opto pelas minhas orientações para não consumir esse tipo de produto pela qualidade mesmo. Gordura, conservante e uma carne muito processada ali. Agora, como nós estamos falando em aperitivo, deixa eu fazer uma pergunta assim de curiosidade. Azeitona, né? Então a gente via azeitona verde, azeitona a preta e sempre está na mesa do aperitivo, mas sempre muito salgada. Então eu acho que como é que você vê o consumo de azeitona, por exemplo, num aperitivo? Então, com muita cautela e moderação, porque além dela ser salgada, porque ela está numa conserva de salmoura ali, ela é calórica também, né? Afinal, o azeite vem desse produto. Então, se a gente ficar ali numa mesa de aperitivo, consumir, por exemplo, umas 10 azeitonas, eu estou consumindo uma quantidade de caloria muito grande, numa proporção muito pequena. Certo. Então, tem que fazer esse controle de quantidade também, porque ela é salgada e muito calórica. Então, pequenas quantidades, pequenas porções são toleráveis. Agora, outra coisa é o seguinte, bom, então agora vamos passar para a ceia, para o jantar, aquela mesa com peru, com tudo. E aí, existe a chance da pessoa exagerar e ganhar, por exemplo, numa única refeição, com isso que eu estou falando, uma leitoa, uma farofa, uma massa, numa única refeição, dá para ganhar peso? Se a pessoa saiu dali e vou dormir, olha, eu comi, ceiei, agora eu vou dormir. Então, isso daí tem peso. Tem o risco, né, Sônia, de você inchar, de ter uma retenção hídrica, porque você está comendo uma comida mais salgada, mais temperada, mais gordurosa, num período noturno, que você não vai fazer muitas atividades, depois o próximo passo é deitar. E a gente tem que pensar que tem um almoço do dia seguinte. Tanto no Natal como no Ano Novo, são duas refeições ali muito pesadas e muito próximas. Então, assim, posso ganhar peso? Você pode ganhar peso, mas eu acho que o corpo muda nessa questão de composição de inchaço, de desconforto. A gente acorda até com as mãos inchadas no dia seguinte. E são 2 semanas seguidas. Então, se a gente descuidar dessas 4 festas aí, na minha primeira semana de janeiro, qual é o risco de eu estar
com alguns quilinhos aí a mais. Mais, né? Agora, o que eu faço? Então, por exemplo, diante dessas festividades, né? Nós estamos falando em Natal, nós estamos falando em Réveillon, estamos falando em ceia. Então, diante disso daí, que querendo ou não querendo, as pessoas acabam ultrapassando. O que fazer? Continuar com o exercício físico ou, se não fizer, comece a fazer. Qual que seria a dica também? Algumas dicas legais é assim, né? Tentar olhar o que tem na mesa, sobre a mesa e fazer escolhas do que tem, assim, o que é menos calórico aqui, né? Antes de eu começar a encher meu prato, fazer escolhas das preparações. E não precisa deixar de comer. Consuma pequenas quantidades, um pouquinho de cada não vai fazer diferença. Então, quantidade faz diferença nessa somatória de caloria. Certo. E tentar não sair da sua rotina. Se você pratica atividade física, continue praticando. As academias no final do ano tendem a ter um recesso, não é para parar de fazer exercício. Eu brinco assim, não foi para academia, faça uma caminhada. Movimente-se assim, continue fazendo a prática de atividade física e tome água. Eu acho que a água é fundamental durante a ceia por conta dessas comidas mais temperadas, mais condimentadas, que são mais salgadas, e no dia seguinte para a gente não ter essa sensação de inchaço corporal, um corpo mais pesado. Porque a água ela drena, ela vai limpar. E você acaba colocando para fora aquilo, o excesso de sal, etc e tal. Exatamente. Agora, eu achei interessante o que você falou, Fernanda, porque se você chega numa mesa exposta, uma mesa no jantar e tal, e a primeira coisa, você tem que observar antes de começar a se servir. Exatamente. Né? Eu acho que isso daí é uma jogada também inteligente, porque se você colocar muito no prato um determinado alimento, depois os outros, então primeira coisa, não é? Exato. Olha tudo, pesa na consciência o que pesa mais, o que pesa menos, ou então um pouquinho de cada, é assim. Eu acho mesmo, que né? assim, fazer as escolhas, fazer esse tipo de escolhas são escolhas inteligentes, porque às vezes no final do ano a gente espera aquele prato da minha avó, aquele prato da minha tia, que a gente está esperando tanto, não é para deixar de comer, senão faça uma escolha por ele, segure na quantidade, olha o que você pode comer. Porque às vezes a gente vai tão depressa na mesa, assim, acaba comendo tudo que está no primeiro momento, e aí chega no final, tem coisa que você quer comer, você fala, nossa, eu já comi demais aqui. Já comi demais. Então, essa coisa de observar o que está exposto ali é muito legal, porque a oferta de comida é muito grande. É muito. Então, alguma opção mais saudável, menos calórico, vai ter ali para você, com certeza. Fernanda, uma outra coisa é o que não pode faltar, a sobremesa. A sobremesa a gente tem que comer alguma coisa, mas não pode exagerar, não pode repetir sobremesa. Eu diria que não, Sônia, assim, a sobremesa ela faz parte, né, desse momento mesmo. Tem muita sobremesa que a gente come com os olhos, né, assim, de tão bonita que elas são. Escolha, pega um pedaço, come esse pedaço, assim, é um momento festivo, é um momento comemorativo, pode consumir. Tenta não repetir, e se tiver o almoço do dia seguinte e puder deixar para consumi-la no almoço, também é legal. Você já deve ter comido muitas coisas de aperitivo, bebeu, já ceiou, deixa a sobremesa para o dia seguinte, talvez seria uma opção. Se não der, segura na quantidade. Certo. Mas uma dica legal que agora no final do ano a gente tem também, além da sobremesa, tem as frutas. As frutas de final de ano agora são frutas muito doces, que é a cereja, que é a ameixa. Pêssego tá uma delícia, né? Tá. Lixia, uma fruta super doce, super característica desse momento. Então, opta por frutas também. Frutas são saborosas, são doces também. Isso a gente só tem nessa época do ano. Então, aproveite esse momento. Eu acho que intercalar um pouco da sobremesa doce com fruta, que tem fibra, me dá saciedade e adocica o meu paladar também. Agora, você já falou na castanha. Então, nozes, a castanha do Pará e essas outras, elas fazem bem para o organismo, mas são calóricas também. São calóricas, né? São como amendoim, por exemplo. Da mesma família, amendoim, castanha, noz, avelã, são oleaginosas. Elas normalmente têm gorduras boas, ômega 3, 6 e 9, que faz bem para a parte cardiovascular, que faz bem para a parte de cognição também. E é legal porque elas são calóricas, mas elas não se transformam em açúcar. Então elas me dão saciedade, isso daqui, mas não me dão pico de insulina. Então elas me proporcionam uma saciedade prolongada. Elas não fazem aquela saciedade momentânea que dali a pouco eu estou com fome de novo. Não, elas me proporcionam essa questão de prolongamento de digestão.
Então, eu vejo muitas pessoas comendo castanha de manhã, no café da manhã. Isso é importante no café da manhã, a primeira refeição, comer castanha do Pará, a outra... Sim. Como eu disse, ela é muito boa para a parte de cognição. Entendi. Sistema nervoso central, da parte cerebral. Entendi. Então, usá-lo logo no período da manhã é legal para essa ativação do corpo também. E é muito inteligente a gente trocar essa gordura do bem pela manteiga, por exemplo. Isso daqui, pela margarina, por exemplo. Então, é muito interessante consumi-la na primeira refeição. Mas a margarina e manteiga é a mesma coisa em termos de gordura? A margarina é de origem industrializada, né? E a manteiga é de origem animal, ela é muito melhor, só que ambas são calóricas, né? Certo. E ambas vão me proporcionar gordura também no meu corpo. Certo. Então, tanto faz eu comer um pãozinho com manteiga, um pãozinho com margarina. Um pãozinho com azeite de manhã é muito interessante também, mais do que com manteiga ou margarina. Né? Porque o azeite engorda. O azeite é calórico, como as castanhas que a gente está falando, só que é gordura boa, né? Então a gente precisa controlar essa gordura boa, porque ela me faz bem, o que faz bem, mas eu preciso segurar na quantidade. Tá. Por exemplo, no caso de frutas, eles falam que o abacate é muito calórico, que a goiaba são muito calóricas, mas ao mesmo tempo faz bem para o organismo, né? Muito bem, o abacate é uma fruta muito rica em ômega 9, ele é muito bom para essa parte do sistema nervoso central, para a parte de próstata do homem também, isso daqui. Só que é isso, eu não vou comer um abacate inteiro ou meio abacate, vou comer um quarto desse abacate para pegar o benefício dele. E é legal que o abacate é a única fruta que não tem frutose, que ela tem só gordura. Então, quando eu consumo abacate, eu não tenho pico de insulina. Quando nós consumimos outras frutas como... A pessoa que tem diabetes, ela pode comer abacate? Deve, porque não tem alteração na insulina dela, nenhuma. Nossa, eu não sabia. Diferente de algumas frutas mais concentradas, tipo goiaba, manga, lixia, o caqui, elas são frutas mais adocicadas, que quando consumidas têm a frutose e eu preciso do hormônio insulínico para capturar. Aí é complicado. Aí tem que ser controlada. E o abacate não. Por e isso todo mundo fala tão bem do abacate é fantástico. Avocado, né? Que é um tipo de abacate. O avocado ele é menorzinho. A diferença deles, né, que o avocado sendo melhor, ele é mais adocicado, mais aveludado. O nosso abacate selvagem, que é o nosso tradicional aqui na nossa região, ele é mais amargo, mais azedinho, assim, é a única diferença. Mas de benefício de ômega 9, eles são iguais. Certo. Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, sobre emagrecer. Então, a pessoa vai na nutricionista para perder peso, né? Então, não é fácil perder peso, né? Tem que ter, é um sacrifício, porque você tem que parar de comer, tem que parar muita coisa. Como é que a gente começa? Então, eu vou fazer uma consulta, né? Vou no seu consultório e eu quero emagrecer. Quais as primeiras medidas que você passa para o cliente? A gente faz uma avaliação junto à rotina do paciente, né, para saber como é que ele se comporta em relação a alguns alimentos. E eu brinco com eles o seguinte, não adianta nada fazer dieta e, por exemplo, não tomar água. A água é primordial. A água acelera o metabolismo, joga a toxina para fora, faz essa troca de temperatura mantendo o seu corpo ativo. Então, a primeira coisa que eu peço a eles, hidratação. Depois a gente monta uma rotina com os grupos alimentares em equilíbrio. As proteínas, os carboidratos e as gorduras do bem que a gente está falando até agora. Mas você não pode liberar para comer à vontade, né? Não. A gente faz um cálculo em cima do estilo de vida dele, se ele faz atividade física, se ele não faz, se toma remédio, se ele não faz. Em cima do seu estilo de vida, a gente monta um cardápio em déficit calórico para aí sim ele começar a perder peso. Então eu brinco assim, eu vou te dar alimento para você viver. Se faltar, seu corpo tem que queimar da sua reserva que está estocada. Tá certo. É assim que funciona o emagrecimento. E aí, em um mês já dá para, fazendo direitinho, já dá uma enxugada, né? Já é perceptível essa mudança. Em 4 semanas, o corpo já sente essa mudança. E é legal quando as pessoas chegam, às vezes, com dor de cabeça, com fraqueza, indisposta. Como ela muda em um mês, em 4 semanas. É muito legal, porque... o que a gente, é a dieta, não é? O que a gente mais faz, né, Sônia? A gente mais come. A gente faz isso o dia todo quase. Então eu preciso tomar mais cuidado dessa alimentação do que do restante. Então assim, e não é difícil. Não é difícil, é questão de planejamento e organização. E força de vontade, porque também. Não é fácil. A pessoa tem que ir,
né, não pode culpar a nutricionista. Ela vai lá, não cumpre o que você faz, e fala assim, eu fui, mas não adiantou. Exatamente. E aí? É uma parceria, né? Eu falo que assim, os dois lados têm que conversar. Você não faz milagre? Não consigo ainda. Tem que fazer. A pessoa nutricionista não vai fazer milagre, você tem que fazer a tua parte. Exato. Né? É uma parceria, né? Os dois lados precisam funcionar. Eu preciso explicar, ele entender como funciona o processo e ele precisa praticar isso para mim todos os dias, porque é todos os dias que fazem a diferença. Ô, Fernanda, para a gente fechar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho dessa nutrição para esporte, a atenção que o esportista tem que ter, ele que faz academia hoje, beach tênis e não sei o quê, muda, ele teria que prestar um pouquinho mais de atenção na sua alimentação, Com certeza, Sônia, porque a alimentação é o combustível para ele praticar essas atividades físicas. Cada modalidade tem uma quantidade de nutriente específico. O corredor tem uma quantidade, o beach tenista tem outra, quem joga basquete. Então, é fundamental. Eu preciso cuidar desse combustível, senão ele não vai render. Sim. Ele não vai conseguir fazer o esporte de forma adequada, ele vai ficar pesado, ele não vai conseguir ter rendimento. Então, a nutrição e o esporte, ela anda de mão dada. Então, não é doce. Ela fala, eu vou comer uma barrinha, não sei do que, para me dar energia. Não, pelo contrário, assim, a gente tem que ter um equilíbrio entre os carboidratos, que são nossas fontes de energia para o praticante fazer essa atividade, ter explosão, força, energia, rendimento, e tenho que construir esse músculo dele. Então, eu também preciso das proteínas para construir, para ele ter uma performance no dia seguinte. Então, no dia seguinte ele precisa estar bem. Quem vai me ajudar a fazer isso são as proteínas e os carboidratos associados. Então é muito importante, o praticante de atividade física... Então você tem uma dieta específica para quem pratica esporte? Tem uma dieta específica e cada modalidade tem sua peculiaridade de quantidade de nutrientes específico para cada um. Então tem que ir na nutricionista para saber tudo disso, aprender direitinho e fazer o esporte direitinho. Ô, Fernanda, para encerrar, você gostaria de falar alguma coisa? Nós estamos aí no final do ano, vamos desejar um Feliz Natal para todo mundo que está nos assistindo aqui no Saúde em Foco. E você fica aí à vontade, se você tem alguma coisa, alguma dica, alguma mensagem. A minha primeira dica é aproveitar esse momento de final de ano, que todo mundo se reúne, as confraternizações. Então, assim, não foque só na comida, né? Aproveite os amigos, os familiares, né? Que são os momentos felizes que a gente está tudo junto. E deixa a comida como plano B, na verdade, como segundo plano. E eu desejo a todos aí um próximo ano cheio de muita nutrição, energia, paz. E que estaremos aqui juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, muito obrigada, Fernanda. Obrigada, foi um prazer. A gente se vê na próxima semana. Até lá.